da TVL, está começando o programa Nossa Gente. A entrevistada do programa de hoje é a Maria do Carmo, conhecida por muitos como polaca, desde jovem e na sua época como política na cidade de Blumenau. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a realização dessa entrevista. Eu que agradeço a presença de vocês, é sempre um prazer a gente relembrar do passado, né? Eu, felizmente, tenho um trabalho assim de comunidade muito forte mesmo, porque eu comecei com 15 anos e depois casei, tive 2 filhos, fui comerciária há muitos anos e depois, por uma questão talvez de uma sensibilidade humana que a gente tem dentro da gente, de ajudar a comunidade, eu sempre trabalhei ajudando, fazendo rifa, alguma coisa para ajudar as pessoas mais necessitadas. E de lá surgiu, nós éramos muito amigos do seu Everlásio, então falecido, né? Senador, primeiro senador de Santa Catarina, que foi um orgulho também para a gente, né? Que saiu do MDB na época. E a gente trabalhou bastante, então por intermédio talvez do meu trabalho, depois veio o prefeito Félix Tais, e já era voluntária no tempo do senhor Everlásio Vieira. E do Félix Tais também continuei o trabalho de comunidade, antes, mas aí até então ninguém procurava assim uma pessoa, digamos assim, uma líder de comunidade para ajudar na política ou alguma coisa. Coisa que eu também nunca me interessei e sempre trabalhei não querendo aparecer, porque diz a nossa Bíblia que dá com a direita, a esquerda não precisa saber, né? Sempre mais no anonimato. Mas, felizmente, o senhor Everlásio me descobriu e o Félix Tais também. Me chamaram lá antes, na época do Sadrosny, Carlos Couto Sadrosny, que foi um prefeito também, né? Por sinal, era muito contra o PMDB. Ele era do PSDB, se não me engano. Não era. Na época era o que? Era Arena e MDB? Arena, isso mesmo. Então eu tinha um negócio, comércio, e eu via muitas pessoas, muitas mulheres reclamando da vida, né? Puxa, se a gente tivesse alguma coisa para fazer, aí eu sempre ia abusar, puxa, você tem que procurar alguma coisa para fazer. Na época eu era muito jovem, eu tinha 30 e poucos anos. E me lembrei assim, puxa, eu vou implantar um clube de mães para essas senhoras, né? Mas como implantar um clube de mães aonde? No meu comércio não era possível, né? E conversando com a minha família, meu marido, meu filho, meus 2 filhos estavam estudando fora naquela época, o mais velho principalmente estava, depois o que outro foi. E eu disse, eu vou falar com o prefeito para ver se ele cede uma sala. Tinha que o Carlos Couto Sadrosny fundou, como se diz, na época dizia jardim de infância, né, para menores. Hoje chama Centro de Educação Infantil. E lá eu dava um serviço também de voluntária. E eu fui lá, conversei com o Carlos Couto Sadrosny. Ele, não sei se ele sabia, olhou na minha cara, viu que eu era outro partido, mas eu nem ligava para partido não, sabe? E ele disse, o que a senhora quer? Eu disse, eu vim conversar com o senhor. Eu disse, eu trabalho na comunidade já há muitos anos, sempre ajudando as famílias e tal, umas carentes, que vêm à minha procura. E eu gostaria de implantar um clube de mães. O que é clube de mães? Disse, as mães se reuniam, as mães que já estão numa idade dos seus 40, 50 anos, que não conseguem mais trabalho e também não têm uma instrução escolar que possa arrumar outro emprego, fábrica também era muito difícil, né, naquela época. E gostaria de ter assim uma tarde de lazer para aquelas mães, ensinar elas a fazer alguma coisa. Mas lá não tem sala. Aí ele chamou a coordenadora, que era a Hedviga Hultzmann, né, na época, até você deve conhecer, tem um sobrinho dela trabalhando na prefeitura, o Osnildo Hultzmann, profissional muito querido ele. Ele disse, eu preciso conversar com essa coordenadora, a senhora vem com ela aqui. Aí marcamos outro dia, fomos lá. Ele disse, só pode ser começado talvez uma sala pequenininha que tem lá, a gente pode ceder para Dona Maria do Carmo, Dona Polaca, já me chamava, né? Para fundar lá o Clube de Mães. Aí começamos o Clube de Mães com 5 senhoras.
Depois já tinha 30, depois já tinha 40 e assim foi. Não sei se você lembra da Dona Santa, Dona Maura, que chamava ela de Santa. Muito falada na cidade, né? É, hoje falecida, uma pessoa também que trabalhou muito, subiu muito morro, nós subimos muito morro junto, não politicamente, não, ajudando as famílias necessitadas, né? Então ela também começou a fundar o Clube de Mães lá na Beco Araranguá, naqueles becos mais necessitados, assim, né, mais pobres, para ajudar as famílias. E assim foi um trabalho e por intermédio desse trabalho ali, eu ajudei o seu Félix Tais, até agora fez 100 anos de centro comunitário, e inclusive ele foi convidado, eu fui também, né? Então, inclusive, há muitos que não me conheciam na Fortaleza, esses mais jovens. Aí eu estive lá, ele me colocou lá em cima e disse: por esta mulher é que nós tivemos o primeiro calçamento na Fortaleza, o primeiro centro comunitário aí. A gente tinha então uma ajuda do prefeito quando entrou o Félix Tais. Aí já eu estava mais satisfeita com o trabalho de comunidade, sabe? Porque vi nele uma pessoa assim que também era de ajudar a comunidade, né? As pessoas necessitadas. E esse clube de mães, esse trabalho voluntário que a senhora iniciou, só para situarmos o nosso telespectador, era o que lá para os anos 60, 70, por ali? Foi no ano de 62. Bem antes, então, do seu ingresso na política. Muito antes. Já tinha um trabalho, praticamente, para dizer para você, de comunidade de trabalho, eu já tinha quase 15 anos. Agora, de onde é que saiu esse codinome, esse apelido polaca? Porque no sobrenome da senhora não tem nada a ver com a origem polonesa, né? Não tem nada de polonês também. Isso foi minha madrinha. Eu era uma das menores da família, né? Nós somos em 10. Éramos em 10, hoje estamos só em 2. E a minha madrinha chegou e falou assim no meio, junto com meus irmãozinhos todos: comadre, essa menina parece aquela polaca lá de Witmarsundsk, porque eu sempre gostei de vestido branco e comprido quando eu era menor. E ali meus irmãos, então é a polaquinha, nossa polaquinha, e assim foi. Quando eu cresci, que eu tirei o inha fora, né? Até hoje ainda é polaca? Até hoje, fui vereadora, trabalho na igreja muitos anos, né? Os padres todos, o padre João Bachmann, até quando fala na rádio sábado, é a nossa polaca da terceira idade, porque eu coordeno bem a terceira idade, né? Agora, então é assim, se alguém falar de Maria do Carmo, não, poucos conhecem? Poucos conhecem, até já falei para minha família, quando eu falecer, vocês não põem só Maria do Carmo, põem a polaca, senão não vem ninguém no meu inteiro, se não conhece. Pois é, daí não vão saber quem é. Não vão saber quem é. Pois é. A senhora é blumenauense? Blumenauense. Nasceu aqui na região da Fortaleza? Nasci na Toca da Onça. Aqui agora Nova Esperança, né? As coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando. Quando aí no colégio, como é o nome do colégio lá? Esse na subida? Na subida ali embaixo. O Gustavo... E agora me fiz Gustavo Líderes, não. Acho que é Richard. Gustavo Richard. Isso ali era tudo dos meus pais. A propriedade ali, o terreno. Propriedade, eles é que doaram tudo para o colégio. Nós já tínhamos saído de lá, né? Já tínhamos casado, não estava mais lá. Mas meus pais é que doaram. A senhora é de que família? Miller. 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 Então o sobrenome da senhora é do marido? Do marido. O Cal. Cal. Pois é. Vê só que coisas. Já se foram 81 anos e todos a conhecem, a maioria por polaca, né? Polaca. Bom, e a senhora estudou aonde? Eu estudei no Luiz Delfino. Então, na época que era ali perto da prefeitura nova ou lá onde é hoje? Não, ali onde era a prefeitura nova. Depois vou virou fazer 82 anos. Já? É. A senhora está elegante, está jovem, né? Obrigada. Em julho, dia 2, eu faço 82 anos. Vai ser uma festa grande, né? 80 anos a gente fez uma festinha, agora 82, não sei, já perdi. Quebrado, né? Essa coisa. E depois não é isso, perdi recente assim 2 irmãs, né? E depois que o filho faleceu também, já fez 2 anos de novembro, mas a gente não tem mais aquele ânimo, né? Pois é, mas a senhora falava sobre os seus estudos, foi no Luiz Delfino? Luiz Delfino. Eu fiz o primeiro grau completo naquela época, como se diz, como é que era? O ginásio, não? O ginásio. E como depois é que era as aulas? Deu mais para estudar. Daí parou? Não, aí comecei a trabalhar muito na igreja, fui filha de Maria lá na São Paulo Apóstolo, né? Apesar de longe, nós saímos de casa às 5 horas da manhã para pegar a missa às 7 horas da manhã, né?
não tinha ônibus, meus pais não tinham carro. De a pé? De a pé. Como é que era? Levava o sapato na mão? Como é que funcionava? Não, o sapato na mão, felizmente, eu nunca levei, mas quando eu comecei a trabalhar, aí eu levava o sapato na mão, porque nós tínhamos balsa aí. Eu trabalhei na fábrica de gaita, foi o meu primeiro emprego. Não, na Kremer. Depois fui para a fábrica de gaita, depois também namoramos 5 anos, eu e meu marido, ele casamos e aí botamos um comércio, ele ficou trabalhando fora e eu cuidando do comércio. Depois ele também saiu e ficamos no comércio. Não, eu falei desse negócio do tamanco. Do tamanco. Sim, eu peguei. Levavam muito na mão. Não, pegava estrada de barro, lama. Quando eu comecei a trabalhar, levava o calçado na mão, levava uns calçado mais, digamos assim, mais ruim, mais velho, e lá na balsa, quando chegava aqui dentro do Pava Norte, onde é a ponte da Santa Catarina? Isso. Aí a gente lavava os pés, atravessava com a balsa e calçava outro sapato. Mas era o quê? Era uma forma de poupar o sapato, o calçado, ou porque ele machucava? Não, é porque a lama sujava. E a gente chegar num trabalho, né? Sapato sujo não era ruim, né? Interessante. Mas, não, eu me recordo também dessa prática comum da avó, da mãe mesmo mais jovem, essa coisa de carregar o sapato. Hoje em dia a gente de madrugada vê as meninas saindo da balada, algumas com o sapato na mão porque machucou o pé. Pois é, fala em balada, como é que era a época assim? Era muito bom. Como é que os bailes, a festa da juventude, como é que era? Olha, para dizer para você, eu principalmente não tive uma juventude muito sadia assim de igreja, né? Comecei a namorar muito cedo, com 15 anos, com 19 anos casei, primeiro namorado e meu marido, vivemos juntos 56 anos, depois agora fiz 8 anos que ele faleceu. E, então, naquela época não existia assim digamos, essa distração, diversão que existe hoje. O que se fazia na sua juventude, ali, até os 15 anos? Qual era o divertimento dos jovens? Conversar com as amiguinhas, com os vizinhos, né? Conversando, brincando de boneca. A senhora brincou muito de boneca? Brinquei bastante. Brinquei bastante de boneca. Adoro boneca até hoje. Agora tem uma variedade de bonecas. Tem uma variedade de bonecas. Naquele tempo a gente só ganhava aquelas bruxinhas de pano assim. Que a avó fazia ou a madrinha. A avó fazia a madrinha. Pois é, né? É um processo natural de tanta evolução das coisas. Ficou mais fácil a vida hoje, Polaca? Em termos, sim, né? Em termos ficou mais fácil. Principalmente para a juventude, né? Para a juventude está muito fácil, né? Você vê, hoje em dia o filho tem fez 18 anos, já ganha o seu carro. Às vezes o pai pobre, mas luta para dar um carro para o filho. Tem essa liberdade. Naquela época, os pais eram mais severos, né? Econômicos? Econômico, já não podia gastar em certas coisas. E também não existia isso. A gente vinha, às vezes, cinema, quando eu comecei a namorar, eu vinha escondida eu e a minha outra irmã. Nós íamos escondida até aqui no Cinemoc, aos domingos, né? Mas era assim, a mãe perguntava, onde é que vocês vão? Nós vamos na casa da minha amiga, da amiguinha ali. Tá, quero 5 horas em casa, né? A gente vinha assistir o filme, às vezes 1h, 1h30, já ia embora correndo, né? E se passava das 5? Não podia chegar. Se chegasse, a orelha era torcida. Era assim? Criação, nós tivemos uma criação e felizmente eu criei meus 2 filhos também nesse estilo, assim, sabe? E eles também foram assim muito caseiros, não eram meninos assim de ter amizade fora com outros rapazes. Hoje é que eles têm muita amizade, lógico, né? Já os meus 2 netos, eles têm uma amizade assim, fora do sério, assim, com os amigos. Mas hoje a juventude tem mais distração, tem mais tudo isso. Mas tem uma coisa, dona Polaca. A senhora lembra lá que a senhora disse da Toca da Onça, agora, como é que chama agora? Nova Esperança? Nova Esperança. Nova Esperança. Naquela época tinha que andar um trecho para achar um vizinho, né? Hoje em dia é só atravessar o portão, tem outro vizinho. Na Toca da Onça, né? Na realidade, a rua Henrique Raifa, até ali onde é a escola, que ali nós morávamos, eu nasci e me criei ali. Eu saí de lá com 19 anos. Você vê. Quando eu saí, tinha naquela época ainda 18 casas. Então também tinha pouca gente para fazer amizade. Pouca gente para fazer amizade. Era muito pouca gente. Nós tínhamos 5, 6 vizinhos. Depois era assim, da entrada da Henrique Raifa até na subida do morro lá, onde é
centro comunitário, lá tinha três proprietários. Então. O meu pai, o seu Domingo e o seu Júlio. Eram 3 só. Vamos fazer o seguinte, Maria do Carmo, acho que eu vou chamá-la de polaca, fica mais fácil, né? Faz, para mim é. Então vamos fazer um intervalo e na sequência a gente retoma essa conversa? Sim. Combinamos assim? Sim. Então até daqui a pouquinho, quando nós retornamos nessa conversa agradável com a Maria do Carmo, conhecidíssima na cidade como a Dona Polaca. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A nossa entrevistada hoje é a Maria do Carmo, a polaca, carinhosamente conhecida pelos blumenauenses. Bom, e a política? A senhora entrou na política nos anos 70? 76. 76? 76. Antes já fazíamos, como eu falei com o seu Evelásio, a gente já tinha conhecimento da política, ele frequentava muito o nosso comércio, né? Ele, a Dona Elfrida. Trabalhei muitos anos com ela também como voluntária, né? No centro. Deixa eu até em tempo. A senhora falou muito em comércio. Que especialidade de comércio era? Era como se diz, secos e molhados. Ah, os famosos armazéns. Os famosos armazéns. Sim. Eu tinha... naquela época não se vendia em pacote, né? A gente tinha que pesar ainda, né? Sim, era o feijão, o arroz. Feijão, o arroz, tudo pesadinho. E depois tinha também armarinhos, né? Sim. Então a senhora falava que o Lazinho foi o grande incentivador? Foi o grande incentivador. Entrei na política por intermédio dele. Ele nos frequentava muito a nossa casa e aí ele dizia, puxa, mas você não quer entrar na política? Eu digo, ai não, seu Vilas, não gosto. Não, mas tu tens um trabalho, nossa, o teu trabalho aí, a gente só vê, quem fez isso aqui foi a polaca, quem ajudou isso aqui foi a polaca. Você vai entrar na política, vai ser vereadora de Soia, seu Evilásio. Mulher não vota em mulher. Já tiveram quantas candidatas que já foram e nenhuma foi eleita. Mas vai ser a primeira, ele disse. O Lazinho fez muitos discípulos, né? Muito. Lazinho foi um grande batalhador na política e um político honesto, sabe? Bom, então a senhora concorreu em 76. Concorreu em 76. Aí, concorrendo a prefeito, quem era? No seu partido era o Félix? Não, o Renato. Ah, o Renato? O Félix estava no... O Félix estava saindo e o Renato entrou. Então foi durante o mandato do Félix que a senhora se candidatou. Bom, então teve uma continuidade do PMDB ali, né? Na época era MDB, né? Na época era MDB. Depois que colocaram o P. Bom, então, quantos votos a senhora fez em 76? Na primeira vez eu fiz 968 votos. Para a época foi uma boa eleição? Boa eleição. Eu fui a terceira mais votada. Onde é que era o seu reduto eleitoral? Olha, na realidade eu não tinha esse reduto, sabe? A senhora... Eu tinha conhecimento do trabalho que eu tinha na comunidade. Um trabalho geral da cidade. Eu ganhei votos até na Vila Itopava, Fundo Garcia, por aí tudo. Toda urna eu tinha 3, 4, 5 votos. Quantos vereadores eram naquela época? Naquela época nós estávamos, quer dizer, candidatos? Não, candidatos que se elegeram. Que se elegeram foram 9. 9? 9. Era um número reduzido, né? Bem reduzido. Então, bem 900 reduzido. Votos para a época, era uma boa eleição. Eu fui a terceira mais votada. Ah, tem isso ainda, né? A senhora lembra desse primeiro mandato, quem eram os seus pares? Quem que estava com a senhora? Sim, foi eu, o vereador Maneto Gonçalves, conhecido de Piranha, Rodolfo Sestrem, o Braga Mila, o Antônio Tilman. Ah, o Tilman. O Tilman.
E depois também os dois da Vila Itupava, o seu Lisenberg e o outro não me lembro dele, ele ficou pouco tempo porque ele nem concluiu o mandato, ele ficou doente e faleceu, eu não sei. Duas pessoas de origem alemã, mas também muito pelos trabalhos também que eles tinham na comunidade, sabe? Pois é. Bom, mas a senhora está bem de memória, né? Lembrou praticamente de todos. Graças a Deus, que eu agradeço todos os dias, né? Que bom. Bom, então foram 6 anos o primeiro mandato? 6 anos. Na época... Na época era 6 anos. E o segundo também foi 6 anos. Aí já foi no governo Dalto, né? Aí já foi no governo do Dalto. Então a senhora ficou 12 anos, não? 12 anos. De 76 a 88. Um bom tempo. Então, aí também aconteceu o quê? A senhora estava no Legislativo, lá na antiga prefeitura, né? Sim. Lá no começo da Rua 15. No começo da Rua 15. Muito tempo lá, não? Não, nós já estávamos no segundo mandato quando viemos para a Prefeitura Nova. Foi no governo do Renato, Renato, né? Que foi o Renato que construiu aquela prefeitura. Como é que era lá o plenário, a Câmara Antiga, lá na antiga prefeitura? Agora mudou bastante, né? Mas naquela época? Naquela época, nós tínhamos a sua mesa, e já foi um pouco diferente, né? Já tínhamos a cadeira, não era cadeiras todas juntas, eram separadas. Só que hoje já está bem mais moderno, né? Cada 3, 4 anos eles modificam um pouco, né? Tende a acompanhar. Não tínhamos assessor, né? Que agora está muito fácil para o vereador, né? O vereador ele sai por aí para ver um trabalho em loco só para, acho que mesmo para aparecer, porque na realidade eles têm o assessor, vereador com 2, 3 assessores. Agora convenhamos também, né, Polaca? Hoje nós temos aí 200 mil eleitores, nós temos uma população de... Então, quer dizer, mudou muito. Imaginamos 14 vereadores de maneira individual, fica difícil para eles trabalharem, né? Fica difícil. Porque naquela época, para a senhora, também eu acho que era difícil acompanhar todo mundo, né? Era difícil, mas felizmente foi uma época boa assim que a gente encontrava muitas pessoas amigas que ajudavam, sabe? Que ajudavam muito, a subir morro, né? A entregar as cédulas, isso tudo. E como é que eram os discursos, os debates lá tinha... Olha, na realidade, não era tão... Até falar uma palavra meio escandaloso como é hoje. Se respeitava mais um outro, havia respeito. Hoje parece que o vereador não tem mais respeito um pelo outro, né? E se agride em palavras, Nós lá tinha discussão também, sim, existia, né? Às vezes até de dedo. No começo, nós tínhamos assim uns vereadores, que não vou agora citar o nome, que era adversário, e eles tentavam de toda maneira para mim. A senhora enfrentou preconceito por ser mulher? Não, felizmente não. Porque imagina que na época, por ser a primeira, essa coisa, pode ser até que eles tiveram talvez assim em certos momentos assim de querer talvez até baixar o nível em certa discussão por eu ser mulher, né? Mas eles recebiam sempre a senhora dava resposta no nível. Felizmente sim. Sim. Isso dentro do parlamento, mas fora, na cidade em si? Não, até muito pelo contrário. Fui muito mais, como se diz, agraciada do que antes. E a senhora acabou abrindo portas, porque depois vieram outras parlamentares. Hoje mesmo nós temos 2 vereadoras na Câmara, né? Mas pela população deveria de ter no mínimo 4, 5 mulheres, né? Qual é que é a receita então para se eleger mais mulheres? É que a mulher não vota em mulher. É por isso? Eu acredito que sim, porque na minha época, ainda na última legislatura, acontece o seguinte, amigas mesmo, né? Olha, não voto em mulher, mas eu vou votar porque tu és amável mesmo, tu és uma pessoa que ajudou a minha família, outra... porque você foi lá, levou aquele... Eu levava muita gente para Florianópolis, essas coisas todas assim, né? Com carro, fazia muita caridade, que eu não... Agora, Polaca, nesse assunto que a gente fez, mas... a mulher está ganhando um espaço tremendo na sociedade e não só na política. Ela está se firmando, felizmente se firmando. E eu com isso eu fico muito assim satisfeita, porque todas essas que vieram depois de mim, elas mostraram que a mulher é capaz de fazer aquilo que
Hoje nós temos deputadas, nós temos senadoras. Temos. Se nós olhar para o lado, os nossos vizinhos, Argentina e Chile, são governados por mulheres. Então. Por mulheres. Então a mulher está... Eu não sei se eu vou chegar a assistir isso, mas eu até tenho assim na minha mente que um dia Blumenau vai ser governado por uma mulher ainda. Uma mulher no Paço Municipal, né? É. Bom, no segundo mandato, qual foi a votação da senhora? Foi 1.398. Aumentou a votação também. A senhora lembra nesses 12 anos, nos projetos que a senhora elaborou, que pôs em votação, o que mais marcou e está aí? O que mais marcou foi esse da ônibus para... A gratuidade para a terceira idade. Terceira idade, né? 60 anos. Foi um projeto muito debatido, muito defrontado com as empresas, né? Foi muito. Mas felizmente conseguimos. Teve vereadores que às vezes não aceitavam muito que pelo prefeito ser do partido do PMDB, né? E felizmente nós sempre tivemos a minoria, sabe? É curioso, né? É curioso. O prefeito era do MDB. É. E a oposição tinha a maioria. Mas isso tudo muito era o dinheiro, né? Dinheiro faz como faz hoje ainda. Bom, mas então além desse projeto, a senhora certamente fez outras propostas que foram aprovadas, outras Não, a gente rejeitadas. fez muitas indicações, muitas coisas boas, né? Que talvez não me recordo assim. Me diz uma coisa, e essa experiência aí do Legislativo foi válida, foi boa para a senhora? Eu, na realidade, felizmente, eu sempre fui uma pessoa assim gosto de comunicar com todas as pessoas. Eu gosto de acompanhar também, se o jovem dizer assim, hoje para mim, vamos ali dançar, eu digo, vamos, se tem um ambiente sadio, vou também, acompanho essas coisas, sabe? Sim. Então, para mim, não foi assim, aprendi alguma coisa que... Politicamente também aprendi alguma coisa que até às vezes não gostava de ter aprendido. Mas na vida é assim, a gente aprende as coisas boas e as coisas menos boas. Isso falando em política, né? Falando da política. Agora... É como você diz, tem os bons, tem os maus e tem os... Todo lugar tem isso, Todo lugar tem isso. Até na igreja tem as pessoas boas. Não, isso é normal. Bom, e no que diz respeito a esse tempo da política, a senhora ficou nisso? A senhora falou um pouco da vontade de ver uma prefeita governando a cidade. A senhora chegou a pensar nisso na sua vida, da senhora ser candidata? Não, na minha época não. Não passava isso pela cabeça? Não, depois que eu perdi o filho, eu não tive mais ânimo, sabe? Aí não deu mais. Por isso também na terceira, com certeza, se eu tivesse feito política mesmo, né? Olha, eu não fiz uma reunião, eu não fui um comício como se fazia na época, né? Que hoje quase não se faz mais. Mas na época se fazia muito isso, né? Subia muito o morro, eu não fiz nada disso. Tem coisa que na época se podia fazer hoje, inclusive showmício aí, com cantoria e coisa, já não pode mais. Já não pode mais. Pois é. Mas... não cheguei a pensar, talvez se tivesse continuado, né? Eu fico a imaginar aqui, certamente algumas pessoas aí do outro lado, nos dando o privilégio da audiência, devem imaginar como é que era a senhora na tribuna, era o seu discurso, era aquele discurso fervoroso, né? Ou era mais Não, às vezes era um pouco... Sempre em defesa das causas sociais? Não, sempre. Sempre defesa das causas sociais, sempre. E isso foi às vezes, muitas vezes, contrariada, sabe? Mas na política, assim. Até porque eu acho que naquela época só tinha 2 partidos. Na época eu tinha mais. Só tinha 2. Então tinha 2. Era um favorável e um contrário. Por isso eu digo que hoje não existe, assim, parece muito respeito por causa de muitos partidos, né? Cada um tem a sua bandeira. Tem a sua bandeira, então acho que isso também é onde Bom, mas... A Câmara está completando, as suas comemorações estão aí dos 125 anos. A senhora faz parte dessa história. O que dizer do Legislativo blumenauense como parlamento? Olha, na realidade, eu acho que a Câmara nossa aqui de Blumenau, ela tem demonstrado, assim, um trabalho até de inveja para certas outros, pelo que eu leio no jornal, o que eu vejo, que eu acompanho todas as reuniões, eles têm
Nosso legislativo aqui é um legislativo de botar inveja, assim, sobre os trabalhos, sobre os projetos, né, que são feitos, e os debates também. Às vezes até me dá vontade, se eu estivesse lá agora para eu poder responder isso e aquilo. É interessante. Bom, a senhora tem frequentado muito a igreja, e desde jovem, isso não é uma coisa agora, não, a senhora estava contando durante o programa. Nós estamos aí meio à celebração da Semana Santa também, é um momento de reflexão. A senhora tem ido muito à igreja nesse aspecto. Essa questão religiosa também ajuda na construção da pessoa? Como é que a senhora define isso? Ajuda porque eu sou uma criatura que assim, como diz o caipira, eu sou de Deus. Tudo que eu faço, eu me lembro assim, Jesus, eu estou aqui. Estou fazendo isso, quero a tua ajuda. Me protege se eu estiver errada, se fizer alguma coisa. E felizmente eu tenho essa idade, eu só tenho recebido graças e forças do Espírito Santo, assim, para poder ter a caminhada, que não é fácil, né? Você perde um filho, você tem 2 filhos, perde um filho. Perde o marido. Nós éramos em 10 irmãos, estamos só em 2. Então, se você não tem Deus no coração, se você não tem a força lá de cima, do Divino Espírito Santo, você cai às vezes. Às vezes tem muitas pessoas, para mim nada dá certo. Eu digo assim, não dá certo, vai para a igreja. Porque problema todos nós temos, né? Quem não tem, eu sempre digo, já morreu. Mas se você tem Deus dentro de você, se você tem Deus no coração, ajuda. O seu problema é amenizado a cada momento, a cada instante. Você pensa, puxa, eu tenho que passar por isso aqui. Mas eu estou com Deus, Deus me ajuda, Ele não vai me deixar eu cair nessa lama, Ele vai me proteger. Eu acho que é isso que o ser humano tem que pensar para ter uma vida melhor, sabe? Porque se essas pessoas que estão tantos crimes, tantas coisas, se tivesse mais Deus junto de si, não faziam essas coisas que está. Tirar a vida do ser humano, assim, às vezes estupidamente, né? Isso falta o quê? Falta Deus. Estar de bem consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo, em paz com Deus, estar bem consigo mesmo, com seus amigos, as pessoas que lhe cercam. Isso é o que é importante na vida da pessoa hoje. Dona Polaca, obrigado, hein, por ter aceito o nosso convite. Eu desejo para você uma feliz Páscoa. Para nós todos, né? Que seja uma Páscoa abençoada para você, para sua família e para o jovem aí também. É isso aí, muito obrigado. Nada, disponha sempre. Felicidades. Essa é a Maria do Carmo, a Dona Polaca, como é conhecida, ela que foi vereadora em Blumenau de 76 a 88. Foram 2 mandatos na época em que o mandato de vereador em Blumenau era de 6 anos. Foi a nossa entrevistada. Até o próximo programa com outra atração aqui no programa Nossa Gente. Um grande abraço a todos.